Estamos aqui no meu podcast Cá com Fé. Hoje o convidado é o padre Genival, da paróquia Santo Antônio em Jundiaí, é o pároco da minha paróquia. Com muito orgulho eu te recebo aqui, padre. Muito obrigado, Karina. Gostei muito desse convite. Eu acho que é muito importante falar sobre a religião, sobre a fé, ainda mais nesse momento de guerras que estamos passando, tantas situações. Realmente falar da palavra de Deus é uma coisa muito importante. Sim, e hoje, inclusive, o assunto é muito bacana, né, padre? Nós vamos tratar sobre a teoria da salvação. Uma coisa que não é muito falada, que o padre me pegou de surpresa e eu achei muito bacana abordarmos aqui, uma vez que esse programa tem o intuito de ensinar o catecismo, evangelizar todos vocês. Padre, o que. Vou fazer uma pergunta, pode Tá ser? bom, para fazer, Qual o vamos livro lá. da Bíblia que fala mais sobre a salvação? O que mais fala sobre a salvação, na verdade, é a carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo, depois de fazer muitas viagens, muita pregação, muitos anos, ele faz um resumo. E numa carta que chama Carta de São Paulo aos Romanos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8 é só sobre salvação. É o tratado da graça, o tratado da salvação. Então, é esse livro que mais comenta. E esse livro é muito falado dentro das homilias, dentro dos Sim, sim. evangelhos. Inclusive, esses dias agora na nossa liturgia tem caído, porque durante a semana vai seguindo uma carta, né? Sim. Seguindo. Essa semana estamos seguindo exatamente a carta de São Paulo aos Romanos, que começou no capítulo 1 e já estamos no capítulo 4 esses dias. Então estamos seguindo essa carta todos os dias nas missas, então. E o que a carta de São Paulo aos Romanos fala sobre a salvação, Então é o padre? seguinte, a carta de São Paulo aos Romanos, ela é assim. Capítulo 1. Vou falar do jeitinho que está, qualquer um pode pegar a Bíblia depois e olhar. Capítulo 1. Todo mundo que não frequenta o judaísmo, todo mundo que não frequenta a igreja da época do judaísmo, as pessoas que não têm Deus, não têm nada, não tem desculpa. Deus se manifesta por tudo, essas pessoas não têm Deus, não têm nada, estão todas perdidas. Então ele faz uma lista de pecados. Então quem não vem na igreja, está todo mundo perdido. Sim, padre, é bem profundo. Tá bom. Capítulo 1 é esse. Então, quem não vem na igreja, os pagãos, os que não seguem a religião, os que não fazem, não tem salvação. Capítulo 2. Os que frequentam a igreja, participam, também não têm salvação. Porque o pecado é o mesmo, age em todo mundo. Ninguém tem privilégio. As pessoas pensam que porque vêm na igreja estão melhores que os outros. Não estão. O pecado original é o pecado seguinte. Diz o Catecismo da Igreja Católica. O ser humano quis ser Deus, sem Deus, indo à frente de Deus, não segundo a vontade de Deus. Bum! Surgiu o Big Bang. 8 bilhões de pessoas nesse planeta atualmente, 13 bilhões do Big Bang, e todo mundo quer ser Deus. Tem esse veneninho. Cada um quer ser Deus da própria vida. Então, na verdade, a salvação consiste apenas em eu não querer mais ser Deus. Entregar? Se entregar. Parabéns para você, disse a palavra mágica. Se eu me entregar, vou direto para o céu. Como fez a Virgem Maria. Olha, o anjo chegou, olha, anunciamos para você uma grande notícia. Você vai ser a mãe do Salvador. Você aceita? Eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim de acordo com a tua vontade. Se entregou 100%. Plum, já ficou no céu. Por isso que a Virgem Maria vive o céu e o mundo ao mesmo tempo. A única criatura, entendeu? Sim. Nela já está o céu e já está a vida nesse mundo ao mesmo tempo. Tanto é que ela não morreu, foi assunta, foi elevada por causa disso. Já estava vivenciando o céu aqui nesse mundo. E você acha hoje em dia, padre, que o povo está vivenciando essa entrega? Você como pároco, padre, o senhor enxerga isso nos jovens de hoje em dia? Não nos jovens, em todo mundo. É o seguinte, tem que entender o seguinte, cara, bem simples, bem claro, citando o Papa Bento XVI. Ninguém quer se entregar. Os 8 bilhões desse planeta, por isso que estamos aqui. Eu amo Jesus Cristo, me entrego a Ele. Bom, se você se entregasse, primeiro não teria saído do céu, estaria lá. Não sei o que você veio fazer aqui. Segundo, se entregasse, já teria voltado. Então, na prática, ninguém quer voltar para o céu. Aquela pergunta, quer ir para o céu? Quero. Quer ir hoje? Não. Entendeu? Sim. Todo mundo tem medo, tem isso, tem aquilo. Porque quando nós criamos isso, quando nós quisermos ser Deus sem Deus, não segundo a vontade de Deus, né, antepondo-se a Deus, nós surgiu o ego. O ego é uma possibilidade de uma existência sem Deus. Então, usando um pouco da física quântica, né, que também fala sobre isso, hoje somos 8 bilhões de pessoas. Quer dizer, na prática, são 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de possibilidades de uma vida sem Deus. Qual funciona? Nenhuma. Então, não são os jovens que não querem se entregar, ninguém quer se entregar. Por isso que São Francisco chama de irmã morte. A irmã morte que vem me ajudar, porque naturalmente é difícil me entregar. Um ou outro quer se entregar e vai e se entrega. 99% não. Então a irmã morte vem me ajudar a me entregar nas mãos de Deus. Então a salvação consiste na entrega. É isso que é o principal que se fala. Consiste na entrega. Essa entrega profunda, né? Total, dizer assim, eu vou deixar de ser eu mesmo.
Um Sim. exemplo bem simplesinho que a turma tem medo. Eu pego uma gota, tiro do oceano. Vamos dizer que o oceano simboliza Deus, o céu. Outra coisa que a turma não entende. A turma pensa que vai ver Deus no céu. Ninguém vai ver Deus no céu. Porque o céu e Deus é uma coisa só. Porque Deus é o que existe, o que há, o que é. Sim. Não existe nada fora dele. Então tudo é ele. Que nem o ar que estamos aqui. Tudo Sim. seria Deus. É o todo. Deus é o todo. Então nós tiramos uma gotinha de lá que somos nós. Na verdade, quando nós morrermos, a gotinha volta para o oceano. Pronto, se torna um com todo mundo. Mas, na verdade, eu deixo de existir. Então, quando eu voltar para Deus, deixarei de ser o genival e serei um com todo mundo, um com Deus. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, a Santíssima Trindade, inseparáveis, indivisíveis, nunca. Os três estão o tempo todo juntos no mesmo lugar. Toda a humanidade será inserida dentro da Trindade. Seremos um com Deus. Então, eu deixo de existir. Então, é o ego. Então, quando Jesus chega para mim e fala, olha, Genival, eu te amo tanto, eu quero você aqui. Eu falo, não, porque eu tenho medo. A gotinha tem medo, eu não quero voltar para aí, porque eu sei que eu vou me desfazer como ego, entendeu? Então, a primeira coisa é essa. Então, na prática mesmo, ninguém quer voltar. Agora, uns pensam em voltar. Ah, eu desejo voltar, mas tem dificuldade. E outros não estão nem aí, que aí sim é a sua pergunta. Na verdade, a maioria desse planeta hoje em dia não está nem aí. Fala assim, eu estou oferecendo para você a vida eterna. Eu não quero saber. Entendeu? As pessoas não estão nem aí com isso. Não pensam, que é muito ego mesmo. Que é muito viver no mundo, viver sem Deus. Quer continuar com isso. Padre, e como as pessoas poderiam se aprofundar e viver em Deus, segundo a Bíblia, segundo a religião católica? Como poderíamos fazer isso? Então, primeiro tem que ter essa experiência. A primeira coisa a ser feita, que eu tenho falado um pouquinho da Carta de São Paulo aos Romanos, porque ela já quebra os paradigmas. E tem muita ideia errada. A primeira coisa é que você tem muita ideia errada em todos os lugares. Sim. O que eu falo somente é a doutrina da igreja. Então, citando só a Carta de São Paulo aos Romanos, como eu disse. Primeiro capítulo, todo mundo está perdido que não frequenta a igreja porque não tem a Deus. Quem frequenta a igreja está perdido igual. Capítulo 3, quem frequenta a igreja? Quem não frequenta a igreja também está perdido. Então, a salvação vem só pela fé. E a fé ele define na hora. A fé é o ato pelo qual o homem se entrega a Deus. Pronto, o resto é resto. A fé é o ato pelo qual o homem se entrega a Deus. É assim que funciona. Só para os capítulos. Capítulo 4. Sim. Aí fala assim, mas e Abraão? Será que Abraão não conseguiu? Não. Abraão recebeu a fé de Deus, por isso que ele agiu. Capítulo 5. Mas tem todo o mal que nós fazemos. Olha, Jesus já perdoou tudo na cruz, está perdoado. E quando a gente vai fazer o catecismo da igreja, o que ele diz sobre essa salvação, sobre a Carta de São Paulo? Isso, exatamente isso que eu estou dizendo, dessa coisa toda. Então, o catecismo usa 3 palavrinhas. Sim. Justificação, graça e mérito. 3 palavras. Pode pegar, então, dos parágrafos 1987 aos parágrafos 2016, fala sobre a salvação. Pode pegar no catecismo e ler esses parágrafos. Sim, naquele material que o senhor me enviou, eu li. Isso, então, 1987, 2016, tem toda a questão da justificação, da graça e do mérito. Justificação. Nós somos justificados 100% por Jesus Cristo. Na verdade, as pessoas pensam assim, mas eu acho que... Olha, vou ler até um texto aqui do Papa Bento XVI, diz o seguinte, sobre a questão do julgamento. Deus julgou o pecado do mundo e o seu julgamento foi o perdão. Jesus não vai julgar ninguém. Já nos julgou na cruz, o julgamento já foi feito, já estamos salvos nele. Jesus salvou todo mundo, queira ou não queira. Jesus se encarnou, assumiu toda a humanidade. Agora está purificando a humanidade e vai levar todos para o céu, desde que eu queira, entre o segundo ponto. Nós podemos falar o segundo ponto, porque é a justiça, graça e mérito. Vamos ver o mérito depois. Padre, mas por que tantos padres, tantos doutrinadores dizem que a gente tem que fazer a confissão frequente? Essa é uma pergunta minha. Uma pergunta sua, mas na verdade, como doutrina da igreja, confessar-se uma vez ao ano pecados graves. Sim. Confessar-se uma vez ao ano pecados graves. Como nós temos geralmente as confissões no tempo do advento, no tempo da quaresma, eu sempre falo assim, vamos aproveitar esses tempos. Então, pelo menos 2 vezes por ano. Ou, se pecou uma coisa grave e está pesando, se confesse. Não é que tem que confessar sempre, é nesse sentido. Porque tem gente também que pensa o seguinte, fala o contrário, se deixar toda semana que confessar. Fala, eu acredito tanto no sacramento que toda semana confesso. Fala o contrário. Você não acreditou que Deus te perdoou, tanto é que você voltou aqui na semana seguinte. Essa questão, padre, é tão polêmica que a gente acaba tendo vários diretores espirituais uma vez que a gente vai frequentando uma paróquia, outra paróquia, e muitos dizem que um dos sacramentos, que é a confissão, precisa ser feito semanalmente. Mas é coisas dele, tá bom? É coisa de cada um de cada paróquia. De cada paróquia. Por isso que eu falei, volto à lei. A lei uma vez por ano. Confessar-se uma vez por ano, pecados graves. Porque o do dia a dia apago.
Deus já perdoa tudo. Os não veniais, né? Esses pecados assim mais simples, veniais, já estão perdoados. O pecado grave, confessar-se uma vez por ano. Essa Sim. é a doutrina da igreja. Aí um fala para confessar sempre, outra vez por ano. Aí Mas depende de isso cada é um. pessoal, né, padre? Pessoal de cada paróquia, Sim, né? cada paróquia. E a questão do creio que diz Jesus virá julgar os vivos e mortos do Senhor. Eu queria pegar aqui um parágrafo. Sim. Deixa eu pegar um pouquinho Eu tô aqui. sem óculos, padre, senão eu Tá, até... não tem problema nada. Então, a carta de São Paulo aos Romanos, como eu falei, ele vai colocando toda a questão da justificação. Nós somos justificados apenas pela fé, né? Somente a fé nos salva. E a fé, esse dom de entrega nosso a Deus. Tá bom? E quanto à questão de que se fala um pouquinho da justificação, que fala assim, mas não fala no catecismo, só vou achar aqui, não fala no catecismo que nós vamos, que nós temos que... Pode falando, padre. Fala assim, no catecismo, você virá julgar os vivos mortos. Então, Sim. o catecismo diz o seguinte, Jesus recebeu, tá aqui, agora achei aqui, ó. É o parágrafo, quem quiser acompanhar em casa, é assim, Sim. parágrafo 679 do catecismo. Diz o seguinte, Cristo é o Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele, enquanto Redentor ao mundo. Ele, Jesus Cristo, adquiriu esse direito pela cruz. Só ele pode julgar, mais ninguém. Nem Deus Pai vai julgar, nem o Espírito Santo, nem o diabo, ninguém. Quem nos julga é Jesus Cristo. E continua. Por isso, o Pai entregou ao Filho todo o poder de julgar. Somente ele pode julgar. E continua. Ora, o Filho não veio para julgar ninguém, mas veio para salvar e dar a vida que tem em si. Jesus não julgará ninguém. Na verdade, o julgamento já houve na cruz, estamos salvos. O veredicto já foi feito. Bom, toda a humanidade Aquela precou. entrega. Aquela entrega. A entrega dele assume o pecado de todo mundo. Seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. É o Cordeiro de Deus, É o Cordeiro né? de Deus. Então, Jesus já perdoou o pecado daquele que nem nasceu ainda na cruz. Eu tenho só que aceitar, que é a segunda parte. É pela recusa da graça nesta vida que cada qual julga já a si mesmo. Recebe segundo as suas obras e pode mesmo condenar-se para a eternidade, recusando o espírito de amor. Então, Jesus Cristo já julgou todo mundo, o julgamento ocorreu na cruz, e na cruz o veredicto foi salvação para todos, perdoa os pecados de todos. Agora eu tenho que aceitar, que eu vou falar do Papa Bento XVI, diz o seguinte, ó, Jesus julgou o pecado dos homens e o seu julgamento foi feito o perdão. Na cruz perdoou todo mundo. Papa Bento XVI, hein? Não é qualquer um, não. O veredicto de Deus diante dos nossos assassinatos e pecados foi a misericórdia, o amor infinito. Agora esse perdão é anunciado e há um segundo julgamento. Aí sim, conforme seja acolhido ou não esse perdão gratuito, que é o tal do pecado contra o Espírito Santo. Então é o seguinte, muito simples. Ou eu aceito ou não aceito. Entendi. Então um dia eu saí do céu, a gotinha sou eu para cá. Tá. Tô brincando ser Deus. Aí eu faço, peco, isso, aquilo, tá tudo Isso. errado, nada legal. Deus não leva em conta essa coisa toda, Deus perdoa na cruz o mal que eu fiz. Mas o amor só pode ser entrega, doação. Ninguém obriga ninguém a amar ninguém. Você consegue fazer um filho te amar? Não. Marido Não. te amar? Não. Ninguém consegue Ninguém. fazer isso. Então tem que ser uma coisa entrega total. Então na hora da morte, então eu tenho que chegar no céu, a hora que eu chego, eu tenho que arrepender do que eu fiz e tenho que aceitar a salvação. Se eu me arrepender do que fiz, aceitar a salvação, estou salvo. Eu falo 3 pontos assim. Uhum. Que é céu, purgatório e inferno. Sim, eu ia perguntar do purgatório. Vou até ler aqui. Ó. Leia aqui, já comenta o que você falou que fica melhor. Olha só, o céu, 1024, Catecismo da Igreja Católica. Quem está em casa pode acompanhar. Número 1024, Catecismo. A vida perfeita com a Santíssima Trindade, a comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria e os anjos todos, e bem-aventurados, é denominada como céu. É tudo que é uma coisa só. Sim. Beleza. Como se fosse o oceano, como o senhor Isso, mencionou, voltou para para o ficar oceano. didático. Cada gotinha volta a ser um com Sim. o todo. A gotinha continua existindo, mas ela Sim. existe agora no todo. No todo. Ela não é sozinha, mas ela é Sim. no todo. Purgatório é o número 1030 do Catecismo. Os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a salvação, então vai para o céu, está garantida, eterna, passam após a morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Então, purgatório significa isso, você tem um tempo para você resolver, se você quer, se não quer, se você vai, não vai se perdoar ou não, é isso. Essa Você é a ideia. tem esse tempo para refletir sobre o que você pecou, né, padre? Você está disposto ou não. Vou ler só o inferno, que é o terceiro, que é rapidinho, e daí já concluo os 3. Inferno, 1033.
Não podemos estar unidos a Deus, voltar para Ele e se entregar, a gotinha voltar para o mar, se não fizermos livremente a opção. A gotinha tem que voltar. Isso que é muito importante entender. Deus nunca vai obrigar a gotinha a voltar. Então, se alguém quiser ficar fora eternamente, você fala segunda morte. De certa forma, mortos já estamos, porque já saímos de Deus. Sim. Separados já estamos. O problema é ficar eternamente separado. Então, a gotinha tem que dizer, eu aceito, eu volto. Olha quando continua. Morrer em pecado mortal, porque os do dia a dia já estão perdoados, sem se arrepender e sem acolher a misericórdia de Deus, dada na cruz. Seria o perdão, né, O perdão, Padre? sem acolher o perdão que Deus nos dá, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Então, se eu for para o inferno é porque eu quis. Deus salvou todo mundo na cruz. A pessoa para o inferno, se ela quiser, é livre. E é este estado, porque não é lugar, é estado, de autoexclusão, eu que me excluí, definitiva, porque já estou excluído, mas é para sempre, da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, que se designa com a palavra inferno. Então, eu fiz a opção. Tem várias tentativas, né, Padre? Porque você pode ficar no purgatório até se purificar, até aceitar a palavra, ou você nega de uma vez, né? Na verdade, é assim, muito simples que eu digo assim. Até tive curso o dia todo ontem, falando um pouco sobre isso, é muito simples. Eu morro. Aí Deus perdoou tudo. Aí Deus fala, Genival, você fez um monte de coisa errada que eu não gostei. Eu te amo, te perdoo e te quero aqui no céu. Você aceita, você está arrependido dos seus pecados e você aceita o perdão, pum, já vou no céu. Menos de um minuto lá dentro. Tá. Aí Jesus, a segunda proposta. Jesus pergunta, Genival, eu sei que você fez muita coisa errada, eu perdoo tudo. Você se arrepende e se perdoa? Eu me arrependo, mas não consigo me perdoar. Então você fica na Porque eu purificação. eu fiz adultério, fiz isso, fiz aquilo, tá me pesando muito. Então é um tempo. Eu tenho que acertar isso. Sim. Terceira condição. Genival, você fez isso, eu perdoo tudo, tá resolvido, você pode vir aqui, mesmo que você fez um monte de coisa errada, eu te amo tanto, pode vir aqui, o céu é para você. Jesus vai sorrir pra gente. Jesus cura tudo com um sorriso. Você quer? Não. Oh. E se eu disser não, eternamente inferno. Então, na verdade, é a minha resposta que vale. Não é o pecado feito, porque o pecado todos são perdoados. Tá certo? Todos os pecados são perdoados. A questão não é o pecado em si. Na verdade, tem que entender que é um pecado só. É o pecado de uma existência sem Deus. Esse é o problema. Como consequência, se mata, se rouba, se prostitui, se faz guerra, mas tudo é consequência. Sim. Esses não são o problema. Isso acontece no mundo. O espírito não está atingido por isso. Da forma que você morre, acabou isso tudo, entendeu? O seu espírito não tem nada disso. Na hora que o espírito morre, o problema não é o mundo. Se fez guerra, não fez guerra, adulterou, prostituiu, matou, roubou. Isso não interessa, fica aqui nesse mundo. Sim. Interessa sim, seu espírito quer voltar ou não? Quer se entregar ou não? Esta é a questão. E é o que ele chamava aqui, Papa Ben XVI chama de o segundo momento, né? O julgamento, o segundo julgamento. O juízo final. O juízo final onde você se julga se você quer ou não. O julgamento inicial foi feito por Cristo na cruz e está resolvido. Salvação para todos. Agora, na hora da morte, tem que decidir se eu quero ou não quero, se eu aceito ou não aceito, se eu me entrego ou não. Então, vai depender 100% de mim. Tanto é que a igreja diz, se você foi salvo, mérito de Deus. Se você foi condenado, mérito seu. Foi você que quis. Sim. Isso eu concordo, Padre. Eu Pois acredito que... Mas, assim, tantos sacramentais que a gente tem que fazer, tantas as coisas. Como são as outras religiões em relação à teoria da salvação? Outras religiões cristãs, que não são católicas? Mas a ideia é assim, olha, Deus é Deus de todo mundo. O cristianismo, na verdade, é para nos ajudar a voltar a Ele, a voltar a Deus. As religiões, na verdade, têm função de trazê-nos de volta. Diz o Catecismo da Igreja Católica também, que está na Bíblia. A função do Espírito Santo é nos convencer quanto ao pecado. Por quê? Se eu e você estamos convencidos que somos pecadores, lógico, você vai se arrepender e pedir perdão e querer resolver. Sim. É isso, é a função da igreja. Então, na prática, nenhuma igreja salva, nem a católica, nenhuma. Tá? A função da igreja é tornar claro presente no mundo. Então, a igreja não é a salvação. Fez o Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio número 8, né? Definido da igreja. A igreja não é a salvação, mas a igreja, o caminho, sinal, não só o caminho, é o sinal da salvação. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana no mundo não é a salvação é Cristo. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana no mundo é sinal da salvação. Nesse sentido, ele é sinal para os outros povos. Sim. Então, quem é judeu, espírita, isso, aquilo, é sinal para todo mundo, não importa a religião que ele foi. Nós, como católicos, temos a função de ser sinais de salvação para todos. Não significa que a pessoa vai vir na igreja, não vai vir na igreja. Nem uma tribo indígena, vai vir na igreja nunca.
A turma que mora na Índia, mora na China, não vai nem ouvir falar de Jesus Cristo, entendeu? Mas não é isso nessa hora. Dizer que existe um Deus que ama, que salva, independente de participar ou não de religião. Tá na hora da morte, cada um se encontra com Deus e vê a verdade. Dentro da verdade não tem o que dizer. Dentro do seu sacerdócio, Ah, padre, o senhor acredita que o senhor evangeliza trazendo a carta de São Paulo aos outros? sim. Eu acredito que sim. Inclusive, na verdade, de uma coisa assim importante, foi quando Lutero foi traduzir a Bíblia. Quando Lutero foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão, Martinho Lutero se deparou com a carta de São Paulo aos Romanos. Sim. E quando ele começou a ler, ele falou, pera lá, o que eu tinha ouvido não é bem assim. Ele era padre, convicto, maravilhoso, Sim. certinho. O que eu tenho ouvido não é bem assim. Não é que totalmente errado, não é tão bem assim. Por isso que Martinho Lutero propôs a reforma. E a igreja fez a contra-reforma que durou 40 anos. Mas só quero dizer que São Paulo, que eu quero dizer que Lutero ficou encantado com a carta. É isso que é a salvação. Ele quis anunciar para o mundo inteiro, esse foi o objetivo. Aí teve os conflitos todos, mas houve um acordo. Chama Declaração Conjunta sobre a questão da justificação. Depois de 500 anos de briga, a Igreja Católica e a Igreja Luterana se uniram e fizeram um documento. Demorou vários anos para ser feito. Então existe um documento que fala sobre as questões da justificação, para que nenhuma condene a outra igreja. Sim. A doutrina é a mesma. Então, na verdade, pegando essa declaração, olhando a nossa doutrina deles, bate. Depois eles desdobram o que chama. Então diz assim, a Igreja Católica, eles dizem assim, nós da Igreja Católica e nós da Igreja Luterana acreditamos nisso. Põe uma frase. Porém, na Igreja Católica diz um pouquinho assim e nós dizemos assim. Os Sim. desdobramentos. Mas, na verdade, a principal é igual para todo mundo. Então, essa é a prática. Outra ideia que eu vou dar outro exemplo muito bonito. Sim. É um padre, que agora esqueci o nome, me desculpa, né? Imagina. O povo aqui, que é o que criou o cursílio. Quando ele fez chama Tratado da Graça na faculdade. Quando ele fez Tratado da Graça, que Eu ele é tô cartas romanas, então, estudando. Tratado da Graça, ele se empolgou tanto que eu preciso anunciar isso para os outros. E ele criou o Cursílio e Cristandade. Começava quinta-noite, acabava domingo, teve milhares, né? Eu fui diretor espiritual durante 4 anos. Uhum. E tínhamos muitos cursílios por ano. Porque tem que anunciar a graça, anunciar o Sim. amor, anunciar o perdão. Na verdade, quem anuncia a Carta de São Paulo aos Romanos está anunciando a Igreja Católica. Mas, padre, geralmente não é considerado da teoria da libertação a carta de São Paulo? Se Como você- assim? muitos estudiosos, Ah. muitos outros padres dizem que a igreja tem duas vertentes. Ah. Uma seria a Bíblia em si, a outra seria essa teoria da libertação, que seria a carta de São Paulo. O senhor já Não, mas não Carta de São Paulo, é outra coisa. Teologia de Libertação é outro grupo que fizeram trabalho, não é com São Paulo Apóstolo, entendeu? Não, e com que eu queria perguntar, padre, porque eu nunca Tá, pode tive falar isso. intimidade. Pode Quem que faz a teoria da libertação? chama Teologia e Libertação. A Teologia e Libertação, na verdade, é um grupo. Porque teve um tempo atrás, isso década de 60, mais ou menos. Depois tem influência de Nietzsche, dos filósofos, influência de Karl Marx, com Capital. Então começou a se propor o comunismo. Sim. Nietzsche diz, Deus morreu, não precisa de Deus para mais nada. Só para dar um pouco de exemplo. Sim. Então vamos nós cuidar de tudo, ser pragmático, que vale é o Sim. dinheiro, as coisas, a empresa, tudo. Chega Karl Marx e diz o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, o negócio é o dinheiro. O problema seu não é Deus, nem nada. O seu problema é que você não tem dinheiro no bolso porque outro explora. E aí, então, toda a teoria para derrubar, tanto é que surgiu países comunistas e tudo. Sim, sim. E isso influenciou muito a igreja em muitos lugares. Então surgiu vários movimentos operários, movimentos sociais, papá. E isso culminou e acabou formando uma tal teologia, que é um grupo. Teologia é uma área de pensamento, uma linha de Sim. pensamento, chamada Teologia da Libertação, que pregou mais o social. Essa linha ainda existe, mas pouco. Como existe linha da mulher, hoje em dia, de outra coisa, do negro, de consciência, são várias linhas de fazer, Sim, várias sim. formas de pensar, não é Sim. uma linha teológica só. Tá bom? Então, essa é uma linha que foi muito forte na Igreja Católica e ela depois foi diminuindo. Como os movimentos, né? Que nem o Cursílio. Uma época era no auge, agora está no cantinho dele. Sim. Renovação Carismática, teve o seu auge, um dia Sim. está mais um cantinho. Caminho da Caminho, todos tiveram o seu auge, está um pouquinho Sim, mais, entendeu? sim. Está tudo um pouquinho mais assim. E a teologia da libertação também foi essa coisa, entendeu? Ela deu uma Abaixada. Então tem algumas pessoas que falam, lógico que é uma coisa boa. A coisa boa é o seguinte, tá certo, tem que haver a partilha social, a ajuda social. Não se condena nada por tudo, nem à toa. Só que tem um exagero, porque assim, se eu fico muito social, eu esqueço de Deus. Sim. Entendeu? Parece assim, eu vou resolver. Quer dizer, Sim. eu vou resolver. Não é bem eu vou resolver. Tanto é que surge o comunismo. O comunismo é isso. Então, agora vamos pegar a força. Você pega os seus bens, vamos repartir por aqui, entendeu? Eu vou implantar aqui, é evangélico, né? É do evangelho. Repartir os bens, ajudar as pessoas é do evangelho. Mas colocar a força, surge o comunismo. Então, surgiu essa época, essa chamada teologia da libertação.
Então, foi uma área da igreja que passou por esse tempo todo, agora está num cantinho. Tem alguns que pensam assim. Poucas pessoas que divulgam. Mas se condena essa teoria, padre? Não, na verdade, alguns livros do Boff que foi condenado, coisas, mas a igreja fez alguns documentos de reconciliação. Porque o que eu falo não é que totalmente errado. Às vezes uma linha, uma coisa, um pensamento. É muito pessoal, como Pessoal. as outras coisas que eu mencionei anteriormente. É muito pessoal essa questão da confissão, essa questão da teoria da libertação. Até o nome já é muito pessoal. Foi uma pessoa que denominou esse nome, não foi, padre? Essa teoria da libertação. Na verdade, começou com Gustavo Gutierrez. E depois, aqui no Brasil, Leonardo Boff. Aí que surgiu essa ideia mais forte. Né? Mas acontece que é só questão social, não é outra coisa. E também como se pega como um livro. Eu pego um livro grosso e critico o Metaboco por algumas frases. Meu Deus do céu, olha o livro todo. Ou um filme, vou lá, assisto, o filme foi horrível. Não foi horrível. 2, 3 cenas que eu não gostei. Entendi. Então é uma coisa. Na libertação, algumas coisas estão radicais. É uma opinião. É isso. Mas não fora disso. O resto mantém com a igreja ligada e feita. Padre, para os seus fiéis, para quem segue seu sacerdócio, o único livro fidedigno é a Bíblia, né? Sim, lógico. Seguir a Bíblia. Bíblia e o catecismo, bem montado. Tanto é que eu faço assim, minhas palestras, meus cursos, baseio o quê? No livro e o catecismo. Sobre a questão da salvação, essas 3 coisas, porque eu acho importante. Então, a Bíblia, o catecismo e essa declaração conjunta. Para mostrar que com Lutero houve uma briga, mas depois houve uma conciliação. Sim. Que era a questão principal, porque daí começou a fazer um monte de coisas erradas dos 2 lados. Teve 1000 problemas. 1000 problemas surgiram. Então, vamos fazer um acordo para dizer aquilo que nós fazemos. Então, usa esses 3 documentos, vai ficar assim, bem de acordo. Mas, geralmente, usar isso aí. Você quer saber direitinho qual é a doutrina da igreja? A doutrina da igreja está na Bíblia e no catecismo. Agora, surgem interpretações. A Bíblia tem milhões de interpretações. Sim. Porque não é uma coisa assim, é como uma história. Você conta uma história, eu entendo uma coisa, eu entendo outra. Não é uma coisa que é aquilo e acabou. Entendeu? Esse é um pouquinho de problema. Vai um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Qual é outro segredinho para você entender um pouquinho? São várias linhas de pensamento. Mas todos unidos na Igreja Católica. Essa é a diferença da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. Então, na Igreja Católica, tem as pessoas com pensamentos diferentes que trabalham em conjunto. Sim. E na Igreja Evangélica, não. Eu briguei com você, eu crio a minha. Entendeu? São várias igrejas. Eu vou criando. No fim, é a mesma coisa. Tá bom? Eu estou com você junto. Começamos a fazer. O Macedo, por exemplo, a igreja dele, da igreja atual dele, né? A Universal é a 4ª que ele criou. Tem vários probleminhas por causa disso. Cria um com o outro, aí briga. Então faz outra, entendeu? Então cada um cria a sua. Na Igreja Católica trabalhamos juntos. Mas na Igreja Evangélica assim, eles não acreditam na Virgem Maria, nos anjos e santos. É uma outra coisa que também tem, outra diferente forma de fazer diferente. da católica, né? Sim, é diferente. Mas só quero dizer que vai ficando. Quero dizer que na Igreja Católica nós trabalhamos em conjunto. Nós somos 130 padres da Diocese de Jundiaí. Tem alguém da teologia da libertação? Alguns extremos. E tudo bem. Tem alguns super radicais, tem alguns na outra ponta. Sim. A maioria no meio. Tá bom? 80% é verdade. Até falamos isso em reuniões e coisa agora. 80% é o centro. Está de acordo bem com a igreja e a doutrina. Um pouquinho radical para o social, alguns, e alguns radical do outro lado. Sim, bem radicais. Bem radicais. Mas exatamente, os extremos sempre são radicais. Sim, bem radicais. É bem radical. Então, você pegar essa turminha aqui com essa turminha aqui, vai dar um conflito, porque estão totalmente opostos. Mas no meio, 80% do clero da Diocese de Jundiaí estão no consenso. Estão bem em harmonia com a igreja, com as coisas, com tudo certinho, entendeu? E é pensamento também, porque não é que pode também pensar, como pode ser chamado a atenção. Porque todo padre é ligado à diocese, é um bispo, e tem que ter obediência. Sim. É como o padre Marcelo Rossi. Puseram lá junto com o bispo presidindo. Com o padre... Entendeu? Com o bispo de Santo Amaro. Santo Amaro, quer dizer, pera lá, não, é comigo. O bispo pode interferir. Então, se algum padre, lá, vamos dizer assim, um padre exagera no social, o bispo pode chamar atenção. Ou um padre exagera ao outro lado, o bispo chama atenção, lógico, deve obedecer ao bispo, todos os padres. Não existe padre desligado da igreja, assim, de um bispo. Todo padre chama incardinação. Todo padre é incardinado em uma diocese. E essa diocese tem um bispo. Então, todo padre incardinado naquela diocese deve obediência àquele bispo. No Jundiaí, nosso bispo é o Dom Gabriel, né? Dom Arnaldo, Dom Arnaldo. Isso. O último agora é o bispo Dom Arnaldo, que está aqui, faz um ano que está conosco aqui. E ele veio, assim, para os 80% ou ele é de um lado? Ele é bem no meio, é ótimo. Bem no meio, ótimo, maravilhoso, e compreende, entende. Ele é bem no meio. Pegar ele bem no meio, muito legal. Realmente, muito bom, muito aberto, escolhe, acolhedor, de ver, de respeitar as partes, e ele é muito assim. Porque, como o senhor mesmo falou, acredito que em toda a diocese, de todos os lugares, acredito que deve haver os extremos. Inclusive, nas mídias existem esses extremos, né, padre? Nas redes sociais.
Na verdade, as redes sociais que nós dizíamos um pouquinho aqui, está mais para a primeira linha, mais radical, mais direita extremista. É o que mais aparece. Se você olhar a verdade, tipo assim, você vê coisas sociais na rede, não vê. Da turma de libertação na internet, Não, é não muito vê. difícil. Não Muito vê, tá difícil uma difícil. coisinha ou outra. É muito difícil porque Não parece que é tem. mais abafado, Então, parece que é mais abafado, entre sim. eles. Então, assim, existem grupos e coisas assim, mas é um pouquinho menor. O centro mais aparece. Agora, o que mais aparece mesmo é a turma radical. Extrema-direita. Então, a turma da Igreja Católica, da extrema-direita, são os que mais aparecem na mídia. Só olhar, observar, é o que mais aparece. Sim, e daí nós católicos acabamos ficando meio desnorteados, uma vez que a rede social fica tão exposta extremamente de um lado e tentamos entrar nesse 80%, às vezes ficamos meio perdidos, né, padre? Pois é, você tem que olhar. A regra é um pouquinho assim, nem um lado nem outro, meio termo. Entendeu? Tudo é assim. Tudo que você é radical, ou para um lado ou para o outro, é demais. Seu filho vai bater nele, espancar para ele aprender? Não. Não. Vai deixar totalmente livre? Também não. Entendeu que é o meio? Na verdade, tudo é o meio. Vou comer demais? Não. Não. Vou ficar sem comer nada para emagrecer? Não. Entendeu que, na verdade, se você pensar Então, bem, equilíbrio. tudo é equilíbrio. Pensa bem, tudo no mundo, trabalho, comida, bebida, Tudo. sexualidade, tudo, é o meio termo. É o mais correto, é o meio termo. Né? Nem para um lado, nem para outro lado. Mas vocês vão Padre, fazer. e quando começou o seu sacerdócio? Meu sacerdócio começou há 31 anos atrás. Na verdade, um pouco antes disso eu já queria ser padre, que já tinha vontade. Mas eu entrei na igreja Nova Jerusalém aqui de Jundiaí. Naquela época era o Padre Jesus. E nessa época era muito forte. Primeiro era o carismático. Ele reunia muita gente, lotava a igreja, ficava a gente para fora. Então meu pai foi levar um tio dele, irmão dele, que bebia muito. Vamos lá rezar para ver se melhora. Realmente ajudou. Então foi um Amém. tempo assim quando era criança. Isso Sim. ficou e marcou a igreja Nova Jerusalém. Eu morava em Futurucai, até hoje meus pais moram lá. E minha ideia é assim, vamos frequentar lá. O Padre Jesus era um gênio, ele lia pra Super caramba. carismático. Carismático, um homem assim que sabia as coisas, era incrível aquele homem. Está vivo até hoje, está em Espanha atualmente. Depois disso, que ele ficou vários anos assim, então foi uma época quando eu era criança, depois não voltei mais, porque meu tio melhorou, nós ficamos na gente. Depois de alguns anos, na verdade com 15 anos de idade, eu voltei, mas ele tinha mudado. Ele pegou os carismáticos todos e achou melhor que surgiu um movimento neocatecumenato. Ele achou mais interessante. Então ele pegou todo mundo e convidou. Já no começo ele formou 5 comunidades, cada comunidade tem 60 pessoas. E aí foi multiplicando. E que são os caminhos, É o padre? caminho, chama caminho neocatecumenal. E quando eu entrei no caminho neocatecumenal, tinha 15 anos, eu era a comunidade número 26. Pensa, bastante gente, cada comunidade tem 60 pessoas. Sim. A minha era número 26, entendeu? E me ajudou muito. Uma igreja séria, profunda. Agora tem os estatutos, coisas certas, aprovada para a igreja. Né? Todas as apostilhas, os trabalhos aprovados pelo Papa Bento XVI na época. Então é uma coisa muito séria, que é bem centro. Uhum. Isso que eu quero dizer, entendeu? Que é bom. Eu estou assim, isso. Então eu participo do caminho neocatecumenal há 40 anos. Por isso que assim, é uma igreja bem do centro. Entendi. Então eu frequento mais isso, por isso que para mim é bom, é fácil, entendeu? É fácil. Tem um grupo que segue, tem as coisas certas, os documentos, as coisas certas, mais no centro. Que se baseia só na palavra de Deus. Isso que é interessante. Não é livros e coisas, aquilo lá, teologias, entendeu? Sim. Pega a palavra, vamos destrinchar a palavra. É mais a palavra mesmo, mais bíblico, bem bíblico. Então o senhor entrou no sacerdócio com influência desse padre. Desse Padre Jesus, principalmente. Aos 15 anos entrei. Aos 17 recebi um chamado. Fizeram uma celebração. E fizeram um convite assim, olha, quem gostaria de ser padre? Já está na minha cabeça. Já estava essa vocação. Vocação. Quem quiser ser padre, fique em pé. Nesse dia, 13 levantaram em pé. Tinha mais de 1.000 pessoas na igreja, 13 levantaram em pé. Foi assim, passou, deu uma bênção, a gente acabou. Daí 15 dias, esse fato é curioso, que eu conto para todo mundo, eu cheguei em casa, eu estudava aqui no Anchieta. Chegava em casa pelas 11 da noite. E eu cheguei em casa, minha família acordada. Eu nunca estou acordado, todo mundo dormindo. Achei estranho, acho que morreu alguém, porque 11 horas da noite acordado, morreu alguém. Aí eu cheguei lá e falaram assim, Monsenhor Joaquim ligou. Daqui 15 dias você vai para Roma, na primeira jornada mundial da juventude. Olha Joaquim, que coisa. Monsenhor Joaquim, saudoso, né? Saudoso, nossa, me emociono lembrar. E eu fui lá para essa jornada mundial da juventude, que foi em Roma, tá bom? A primeira que o Papa convidou. Estive na Capela Sistina, nós éramos em 5.000 na época, vocacionados, 5.000. Vocacionado. Papa passou no meio, alguns eram seminaristas já, alguns seminaristas e vocacionados, né? E o Papa passou no meio, inclusive me cumprimentou. Foi uma coisa muito profunda. Me deu um terço que eu tenho até hoje, que eu recebi do Papa João Paulo II. Nossa, padre, que bem. E aí, no ano seguinte, entrei no seminário aqui diocesano de Jundiaí, Nossa Senhora Desterro, Jundiaí. Monsenhor Joaquim, que era o reitor, ficou durante 6 anos e meio ele como reitor. Sim. No finalzinho, entrou o padre Marcílio como reitor. Aí me ordenei padre e vim para a catedral. Fiquei 1 ano e meio na catedral como vigário do Monsenhor Joaquim.
Ele era muito bom. Não, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Depois eu mudei para paróquia, vai dando paróquia depois, né? Peguei a paróquia São Paulo, São Pedro Apóstolo, ali na Vila Comercial, fiquei 8 anos e meio. Depois ali paróquia São Roque Cruzeiro, 6 anos. Não conheço essa. Ali fala Cruzeiro, bem no alto aqui, Vila Progresso. Sim, Ali sim. em cima. Depois fui para Senhor do Horto e São Lázaro, em Itu. Itu atualmente tem 10 paróquias. É uma paróquia que está bem encostada com Salto, a cidade de Sim. Salto. Depois eu fui para Jordanésia, São Paulo Apóstolo, fiquei 5 anos. E agora estou quase 4 aqui No na Santo Santo Antônio. Antônio. Cheguei Como na pandemia, pároco. como pároco. Eu cheguei na pandemia, você lembra? Eu cheguei na pandemia. Sim, eu lembro. Começou a pandemia, cheguei eu. Nossa, foi um Deus nos acuda, né? Sim, Não sim. sabia o que ia acontecer, Sim. trancamos a igreja, fechamos Mas tudo. você considera agora a Paróquia Santo Antônio como sua casa, né? Sim, lógico. Foi muito bem bom. acolhido o senhor Sim, lá, não é? Sim, lógico. A turma gosta muito, tem desenvolvido muitos trabalhos, muitas coisas. A catequese, né, de criança. Sim, é catequese excelente. familiar, tem muita coisa lá. Entendeu? É uma paróquia muito viva, muito... Inclusive, olha que incrível que pareça. Nós temos 8 salas. Às vezes estão todas ocupadas. Você quer fazer uma reunião, não dá. De tanta gente passando, fazendo formações, cursos. Sim. Né? Tem feito um monte de coisa. A última que eu queria agora foi de ornamentação. Fazer arranjo de igreja. Tem que fazer tudo. Que bacana, padre. É assim, a gente vai fazendo as coisas, vai criando e dando espaço. É a comunidade bem viva, né, Bem Santo Antônio? viva, bem É a comunidade viva. bem viva. Foi uma bênção ter batizado meus filhos lá uma vez Pois que eu fiz a crisma, padre, por incrível que pareça, com o Dom Joaquim. Ah, com o Joaquim? Sim. Nossa, que beleza. Sim, foi uma graça, foi Ah. uma bênção ter esse momento com ele. Ele é muito, nossa, muito saudoso. E ele era dos 80%. Sim, sim. Ele era fantástico, e bem, Ele era muito maravilhoso. fantástico, muito Maravilhoso. fantástico. O sacerdócio dele era incrível. Padre, eu estou muito emocionada de tê-lo aqui. Eu amei o podcast, agradeço você. E eu queria também perguntar uma coisa. Qual é o seu santo de devoção que o senhor tem É uma Santo paixão? Antônio. Santo Antônio. Tanto é que o meu nome é Genival Antônio Pessoto, por causa do Santo Antônio. E você vai acabar na paróquia de Santo Antônio. Pois é, e eu nasci na paróquia de Santo Antônio, não é com Santo Antônio, nasci aqui na colônia, né? Uhum. Sagrado Coração de Jesus. Mas minha mãe sempre, os familiares dela, sempre morou em Voturucaia, que é Santo Antônio. São devotos. Então, sempre participei lá. Por isso que meu nome também, por causa disso. E desde criancinha, ó, desde que eu me conheço por gente, estava lá na paróquia. Entendeu? Anos Sim. e anos participando. E o senhor estava comentando uma vez comigo que a paróquia de Santo Antônio é o que sustenta, a festa de Santo Antônio, a Teresina, é o que sustenta a paróquia durante o ano, não é? Sim, sim, porque ainda tem um pouco essa consciência, né? Assim, a igreja deveria ser movida pela colaboração de quem frequenta. Sim. Nós chamamos de dízimo ou coleta, a coleta também. Só que a maioria isso não é o suficiente, entendeu? Na verdade, falta. Na verdade, cobra uns 80% da despesa. Então, 20% do mês fica faltando. Então, tem que fazer a festa para poder cobrir essas despesas. Então, com a festa, a gente cobra as despesas que faltam anualmente, porque são 12 meses que está São 12 faltando, meses. e ainda investimos um pouco nos pobres, 10% dízimo para os pobres. Sim. Até que estamos construindo um centro social agora lá, logo vamos inaugurar, só para cuidar dos pobres. E o restante também investimos em reformas, e não para nunca. É tão grande, Não vai para, reformando, não limpando, para. arrumando, fazendo, reformando, e assim por E diante. o senhor já tem um outro padre no lugar do saudoso padre Zé Roberto? Não tem. Talvez venha alguém, mas sabe que é, por incrível que pareça, Karina. Parece que tem tanto padre, não tem. Então, até agora vai ordenar 6, vão ordenar 6. Seis Mas tem os daqui. 6 encalhados. Assim, encaminhados. Tem muito lugar faltando, tem muitas igrejas. Então, tá falando para mim, talvez venha alguém em fevereiro. Estou esperando. Talvez, né, padre? Talvez, tá assim, em Você fevereiro. acha se que as der. vocações estão escassas, padre? Aqui na Diocese de Jundiaí, não. No geral, sim. Ah, eu estive no seminário quarta-feira celebrando missa lá. Estão em 38 seminaristas, é bastante. É bastante. Tem diocese tem 5, 6, 2, 3. Tem diocese tem ano que não tem nenhum, porque cada ano entra turma nova, né? Sim. Fica vários anos sem ter ninguém. Então, na Diocese de Jundiaí, nós temos abundância de Amém. sacerdote. Amém. Amém. É porque aqui é muito bom. Vou dizer assim um pouquinho, a nossa cidade é muito boa, muito bem administrada, muito bem cuidada, em todos os sentidos. Político, de igreja, de coisas, né? É uma cidade maravilhosa, tá certo? Isso atrai as pessoas. Sim. Então, isso já produz efeito. É uma cidade que lê muito, né? Diz que é uma Sim. das cidades do Brasil que mais lê. É essa estrutura toda. Então, bem estruturada, a igreja bem organizada, então acaba atraindo muitas E tem vocações. bastante vocação da cidade de Jundiaí mesmo, nascendo aqui. Quem é de Jundiaí vai para a escola de Jundiaí. Como funciona essa... Sim, aí essa é livre. É porque, na verdade, é da Diocese de Jundiaí. A Diocese é a cidade de Jundiaí, mais 10 cidades em volta. Então, Sim. forma a Diocese. Extremo para lá é Itu. Se pegar para outro lado, extremo é Santana Parnaíba. Outro lado, Louveira, outro lado, Várzea Paulista. É Sim. assim, é um lugar assim. Então, quando falo Jundiaí, a Diocese, vem as vocações Tem em todos. todos. Mas é livre porque qualquer um pode ser livre. Ou para ser, na verdade, tem 2 tipos de padre apenas. É o diocesano e o religioso.
O diocesano pertence a uma diocese, que sou eu. Que é de Eu Jundiaí. tenho, Jundiaí, tem cada diocese tem o seu. E os religiosos têm infinitas. Entendeu? Como assim, na Vilares é religioso, na Ponte São João é religioso. Que vai trocando sempre de padre. Aí é outro grupo, vamos dizer assim, outros grupos. Então são dois grandes grupos. É assim, para ficar bem claro. Diocesano é um grupo, só, único. É diocesano, cada um tem a sua diocese. Sim. Beleza. Outro grupo é religioso. O diocesano, cada um obedece ao bispo da sua diocese. Pronto. Mas é tudo diocesano. Os religiosos são infinitos. Eles obedecem a quem? Ao responsável, né? Ao prior da ordem e congregação deles. Quando estão na paróquia, atuando na paróquia, aí obedece ao bispo. Ao bispo da cidade. Sim, então por isso que é assim. Então, no caso, assim, os padres da Vilares, da Pão São João, do Jardim, da Colônia, por exemplo, né? São padres que, então, eles como padres, respondem para os priores deles, para os superiores dele. Entendi. Como ordem religiosa, como membro, freis. Mas, quando eles pegam paróquia, aí responde ao bispo. Ao bispo. E daí eles não têm um reitor, porque geralmente Não, é o bispo, né? Assim. É o bispo sempre. Tem que ter um responsável. Vou dar um exemplo mais simples aqui da Vila Ares, né? Temos o Colégio Divino de Salvador aí. Então, tem vários padres do colégio que cuidam do colégio. Sim. Esses padres respondem aos salvatorianos, ao responsável deles, não ao bispo. Entendi. Enquanto cuida do colégio. Entendi. Mas, além de cuidar do colégio, eles cuidam da paróquia ali. Nossa Senhora da Conceição. Sim. Aí sim. Então, o padre que cuida da paróquia responde ao bispo. Entendeu? Os outros não, porque responde a congregação deles. Salesianos. Entendeu? E assim vai indo. Cada um corresponde ao seu, desse jeito assim. Foi muito esclarecedor esse podcast, padre. Foi incrível te tê-lo aqui. Eu tenho um presente do nosso patrocinador. Apela para o Santo. É um livro oratório que conta a vida de 26 santos, padre. Nossa! Aqui tem vários cards dentro, e o senhor, como o senhor pode ver, aqui tem São Jorge aqui na frente, e o senhor pode ir trocando os cards da frente. Entendi. Tem Santo Antônio aqui dentro. Então, eu vou pôr por Santo Antônio na caixinha, que é o meu. Que é o seu, e é um presente do nosso patrocinador para o senhor. Vocês que iam naquela câmera lá, que bonito que eu ganhei, que maravilha, muito obrigado. Imagina, é uma bênção muito grande. Foi um prazer te tê-lo aqui, padre. Prazer é meu, eu agradeço muito por poder Muito obrigada por vocês acompanharem esse podcast maravilhoso. Na próxima semana teremos um próximo convidado, um novo tema e um novo encontro.